Olha que interessante. Há três esferas da dimensão da glória de Deus. Primeira, a fé. Segunda, a unção. E segunda, a glória de Deus. A fé é um ato de conforme você se entrega à palavra de Deus, ela vai sendo atribuída sobre a sua vida. Conforme a medida da sua busca, vai ser a medida da sua fé. Unção. Unção é algo instituído por Deus sobre a vida do homem e da mulher, mas que também é uma habilidade que é dada para o homem e para a mulher exercer a função que ele vem a exercer sobre o ministério. Por isso que nós vemos, quando a pessoa está ministrando, a pessoa fala, nossa, que unção. Ou quando a pessoa está louvando, nossa, que unção. Isso é a habilidade dada pelo Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, para que venha exercer a glória de Deus sobre a casa, venha a atrair a glória. Só que observamos, tudo isso é gerado conforme a disposição da pessoa para a obra de Deus. Se a pessoa tem a fé, a pessoa tem unção, mas não tem a disponibilidade de exercer algo, de fazer algo dentro do ministério, dentro da igreja, isso não vai ter eficácia dentro da obra. Ou seja, a nossa disponibilidade para a obra de Deus, ao querer fazer as coisas de Deus, que vai fazer a fé e a unção ter uma produtividade dentro do culto. Observe isso, igreja. A fé é introduzida sobre as nossas vidas conforme a nossa entrega na palavra. Essa será a medida estabelecida de fé para as nossas vidas mediante a palavra. É a palavra que vai dar o balanceamento da fé sobre as nossas vidas. Que logo em seguida entra a questão da unção que é derramada sobre a vida do homem e da mulher. Porque mediante a palavra de Deus que vai trazer poder e unção sobre as nossas vidas. E quando nós se dispõe a fazer isso dentro da obra de Deus, isso é algo muito poderoso no reino de Deus. Mas não é simplesmente isso que vai atrair a glória de Deus. Deus vai agir dentro daquilo que você está se disponibilizando, mediante a tua fé e a unção que está sobre a tua vida no culto. Mas para a glória de Deus mesmo, descer sem a intervenção do homem, é de uma seguinte maneira somente. É a adoração, é a exortação, para que assim venha a atrair a glória de Deus. Quantos estão compreendendo? Atrair a glória de Deus e se manifestar o poder de Deus é algo completamente diferente. Porque a unção e a fé que você tem vai manifestar um poder dentro do culto. Mas a glória de Deus para ser manifestada dentro do culto já é algo completamente diferente para vir acontecer sobre o culto que está acontecendo. Para a glória de Deus ser atraída, vai ser mediante a nossa entrega de coração, a adoração a Deus. Porque o que atrai a Deus para um culto é o coração aquebrantado e sincero diante de Deus, aonde os lábios e o coração está puro para adorar, para buscar, para falar de Deus. Assim a glória de Deus e a atmosfera muda completamente no recinto do culto. É dessa forma que acontece a manifestação das três esferas da dimensão da glória de Deus. Há três dimensões de glória: fé, unção e a glória de Deus descendo sobre o recinto, descendo sobre o lugar. E isso, como está sendo dito aqui, é só dessa seguinte maneira que eu falei para vocês. Mediante a tua entrega na palavra, vai ser mediante a proporção da sua fé. Mediante a proporção da sua fé e a sua disponibilização, a sua disponibilidade para fazer as coisas dentro da obra de Deus, a unção que está sobre a sua vida, assim, ela vai agir sobre o recinto do local. E o coração aquebrantado, a entrega sincera, fora a questão da fé e da unção, é o que vai atrair a presença de Deus para o recinto. E isso tudo vai trazer uma transformação sobre as nossas vidas espirituais. Porque há duas etapas de tempo sobre a vida do ser humano,
que é o passado e o presente, porque as coisas vindouras ainda não sabemos e também não pertence a nós sabermos. O passado é aquilo que vai ficar para trás e o presente é aquilo que está sendo transformado mediante a entrega da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos confrontar de todas as formas para vir haver uma mudança dentro de nós. Observa que em Romanos capítulo 7, versículo 15, Paulo vem nos dizendo que Paulo vem nos dizendo desta maneira, louvado seja o santo nome do Senhor, porque o que eu faço não permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso eu faço. Paulo aqui está tendo um atrito emocional e mental, porque a palavra está entrando, está confrontando ele está tentando fazer o certo, mas está fazendo o errado. Mas conforme vai sendo a entrega dele, já no capítulo 8, a palavra nos diz que ele vem falando sobre a vida pelo Espírito, que ele começa a entender as coisas de Deus. Ou seja, no primeiro momento, o passado vai querer confrontar o presente das nossas vidas, mentalmente. Porque todo aquele que renuncia às coisas do mundo e entrega a sua vida a Cristo, vai precisar ter uma transformação de hábitos mentais, de pensamento e entendimento referente a todas as coisas que há ao redor dele. E isso é mediante a transformação da palavra que está sendo injetada sobre a vida deste homem, desta mulher, desse adolescente que está renunciando às coisas do mundo para viver as coisas de Deus. Paulo no capítulo 7, versículo 15 vem nos mostrando isso. Ele tem um conflito emocional, um conflito na mente dele. Eu estou tentando fazer o certo, mas eu não faço o que é certo, só faço o que é errado. Mas só que ali ele começa a entender um processo mediante a entrega dele a Cristo. Já no capítulo 8, ele já vem falando das coisas espirituais. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas ao Espírito Santo de Deus. Paulo está nos mostrando que de primeira instância vai haver atritos emocionais, mentais, de entendimento, de caráter sobre a nossa vida que tem que ser transformado. E mediante a isso, o Espírito vai começar a entrar sobre as nossas vidas, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, o nosso caráter, as coisas que nós fazemos, começa a mudar porque nós estamos se adaptando àquilo que o Espírito quer colocar sobre as nossas vidas. E nós só conseguimos nos adaptar àquilo que Deus quer conforme nós renunciamos às coisas do mundo e nos entregamos a Deus, mediante a proporção do que está sendo gerado e colocado e injetado sobre as nossas vidas pela palavra que vive para todos sempre, que é a palavra de Yeshua HaMashiach. É a palavra de Deus que vai ser injetada sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, que vai mudar o nosso entendimento mudando, o nosso pensamento carnal e mudando, transformando assim o nosso entendimento em espiritual, os nossos pensamentos em espiritual, para que o nome de Deus venha ser glorificado e ser exaltado. E as coisas vindouras e futuras vai vir acontecer na nossa vida mediante aquilo que nós realizamos no presente. Aquilo que nós viemos a realizar no presente vai ser o que vai ser gerado no futuro, nas coisas vindouras que ainda estão por vir. Ou seja, nós somos o que nós pensamos. Da forma que nós agimos é o que nós somos mediante ao que nós pensamos que nós somos. E isso é conforme a nossa entrega e conforme o nosso posicionamento para haver uma mudança. Se você pensar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, assim você será. Se você pensar que você está se entregando, que você está buscando, meditando
mas tendo uma atitude, e isso será gerado sobre a tua vida, e você não precisará falar e nem demonstrar, porque as tuas características não vai ser mais carnais, mas espirituais, e aquele que tem o discernimento espiritual, e até aquele que não tem, verá um homem e uma mulher transformado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente, igreja. É isso que nós precisamos entender da parte do nosso Deus. Quantos estão entendendo essa palavra ministrada nesse dia de hoje? No início aqui eu falei sobre 3 esferas de dimensão de glória de Deus, que é a fé, que é a unção e que é a glória de Deus. E isso é dado a nós, mas conforme nós se disponibilizamos para operar a fé e a unção que está constituído sobre as nossas vidas, conforme a nossa disponibilidade na palavra de Deus que está sendo ejetada sobre as nossas vidas. E assim vai se manifestar a glória e o poder de Deus. Nós estamos em processo de transformação, de lapidação, para chegar em voos mais altos. A palavra de Deus nos diz que nós somos chamados como cabeça e não como cauda. Ou seja, cauda é aquelas pessoas que não querem ter uma mudança e uma transformação. Pessoas que querem viver na mesma forma, do mesmo jeito, não quer ter uma transformação. Mas o cabeça, ele quer expandir, ele quer conhecer, ele quer crescer, ele quer mudar as características da vida dele, porque ele não quer continuar sendo o mesmo homem. Lá em Tiago nos diz: nada adianta ouvir a palavra se assim não aplica sobre a vossa vida, porque é semelhante a um homem que se olha no espelho e logo quando sai, que começa o seu caminhar, ele esquece. Porque a palavra, quando é injetada, tem que ser produtiva. Nós temos que colocar ela em ação para ser gerada. Se nós não fazemos isso, se nós somos só ouvinte, a palavra vai entrar e nós vamos esquecer, igreja. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mediante tudo a isso, não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus sobre a vossa vida. Exerça aquilo que Deus entregou sobre as vossas vidas, para que assim Deus venha operar grandemente. Aleluia.